Olá, eu sou Júlia Leite, repórter da revista Exame PME. O consultor de estratégia Ricardo Neves acaba de lançar o livro Tempo de Pensar Fora da Caixa. Estamos aqui com ele para conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, Ricardo, você coloca a inovação como um dos principais fatores para o desenvolvimento das empresas agora nesse novo cenário. Qual que é a sua definição de inovação? Fundamentalmente, eu diria que inovação é você estar olhando o mundo ao redor com uma nova mentalidade. A capacidade de você permanentemente estar buscando responder às novas perguntas que estão emergindo com novas respostas. Fundamentalmente, isso é uma atitude de inovação. Ele não se trata de invenção meramente. Trata de criar coisas que sejam viáveis, que sejam aplicáveis ao mercado. Pode ser mudanças em termos de produto, pode ser em termos de design, pode ser em termos de comunicação, pode ser em termos de posicionamento mercadológico. Enfim, existe uma multiplicidade de possibilidades de se criar inovação. E outro ponto fundamental que você coloca é a atração e retenção de talentos inovadores. Então, o que são os talentos inovadores? É interessante o seguinte, que a maioria das pessoas que trabalham com recursos humanos, o pessoal de RH, eles costumam dizer que uma empresa é constituída de 3 tipos de pessoas que trabalham ali. O primeiro tipo são os funcionários. Os funcionários são a empresa que faz a empresa funcionar, ou seja, eles operam de acordo com as regras. O segundo tipo de pessoas são os enrolados, os enroladores, são, muitas vezes os sabotadores, são aqueles que, na verdade, dentro da empresa, e é sempre uma minoria, afinal de contas, uma empresa que é constituída desse tipo de, em inglês o termo é game blockers, ou seja, aqueles que não jogam o jogo, que bloqueiam o jogo. Se uma empresa tem um número muito grande de pessoas que a atrapalham, ela vai para o buraco rápido. Agora, existe um terceiro tipo de pessoa, que são aqueles que fazem a diferença. O que eles têm fundamentalmente diferente dos funcionários? São aqueles que são incomodados com a possibilidade de por que nós não fazemos diferente? Por que não tentar um outro gênero? Muitas vezes essas pessoas, inclusive, não são muito queridas dos funcionários. Os funcionários gostam que as coisas funcionem como deve ser, como é previsto. Essas pessoas que inventam moda ou que querem criar, elas são chamadas de talentos criativos, talentos inovadores. O termo em inglês que se usa é o game changers, ou seja, na verdade, elas ajudam a criar novas regras para o jogo. E agora, como uma empresa atrai esses talentos e os retém? Essa é uma pergunta dificílima de ser respondida, porque na maioria das vezes as empresas cortaram já no processo de seleção a entrada de talentos criativos. Em geral, as empresas selecionam funcionários, ou seja, são pessoas que são capazes de cumprir bem o script, de trabalhar durante o tempo em que o sistema está funcionando como se espera. Quando o sistema começa a ser uma montanha-russa de sobes e desces, de crises, de o caos, efetivamente os funcionários não conseguem ter mais performance que se esperava, porque não existe mais o controle como era em tempos normais. Nessa situação, os talentos criativos fazem a diferença. Eles inventam o que pode dar certo. E acontece que a maioria das empresas já corta os talentos criativos no próprio processo de seleção. É muito comum os talentos criativos estarem associados com uma perspectiva de vida que as empresas não veem com muito bons olhos. Eu costumo dizer, para deixar claro para as pessoas, as empresas estão mais impressionadas com funcionários que na escola são chamados de CDF, por exemplo, do que com aqueles que são absolutamente irregulares do ponto de vista das notas, mas que na vida prática acabam se mostrando bons resolvedores de problema. É muito comum, por exemplo, você ter pessoas que têm um péssimo rendimento escolar e que no estágio que estão fazendo na empresa serem excelentes pessoas, funcionários com uma ótima performance. Essa é uma coisa que as empresas vão ter que acostumar. Não é através de certinhos que você promove mudanças. Efetivamente, parece que os talentos criativos estão mais propensos a trabalhar em ambientes
onde você tenha menos hierarquia, menos controle burocrático. Talento criativo parece ter horror a chicote. Obrigada, Ricardo. Júlia Leite para Exame TV.